Olá, boa noite. Recentemente não teve aquele caso de Zé Luiz Solidário, onde que ele acusa o Ministério de Saúde de desinformação, onde que está falando gente que esteve te preocupa, mas gente que ajuda, e ele essa te ajuda e gosta ali, assunto é distorcido, onde que ele está acusado de fazer mau uso ou uso indevido de imagem de aquela criança, Dário. Zé Luiz nomeia vários outros casos de pessoas que estão na lista de espera ou que esteve na lista de espera, tá espera para viajar, para ser evacuado para consulta e trata de suas doenças. E o que acontece? Que foi ele e pessoas que contribuem que fazem que as doentes viajam. Mais recente, antes de no bem desenvolver tudo esse assunto, essa imagem ali, na Expresso das Ilhas, está falando, a empresa Mega Saúde Limitada denunciou hoje que a central de produção de oxigênio, inaugurada no Hospital Universitário Agostinho Neto, utiliza tecnologia que produz gás com cerca de 93% de pureza, abaixo do intervalo de 99% a 100%, exigido pela legislação cabo-verdiana para oxigênio medicinal, destinado à inalação hospitalar, e advertiu que a iniciativa poderá comprometer a continuidade das empresas privadas do setor, tendo em conta que cerca de 95% do mercado nacional é destinado à saúde. Isso é mais um de que as coisas que também dá dor de cabeça para ser explicado ou resolvido. Mas nosso Ministério de Saúde, que para muitos é mais um Ministério de Doença do que de Saúde, visto que hora que bota deposita boa fé ou boa confiança, ou talvez é a única solução, espera para que as gente lá ajudou a melhorar boa saúde, você corre sérios riscos de morte. Não está falando nem de vida para morrer. Mas o Ministério de Saúde e hospitais de Cabo Verde esteve envolvido na várias polêmicas nos últimos 2 anos. 2 anos. Não começa nem bem naqueles outros. Hoje, nós também fala de pontos positivos e negativos na macro escala e na micro escala também. Ok? Não bem fala de alguns problemas de nosso país que tem envolve o Ministério de Saúde, que tem envolve hospitais, que tem envolve profissionais e que tem envolve várias famílias cabo-verdianas, ok? Não teve, nos últimos 2 anos, isso é 2025, mas estamos falando nos últimos 2 anos, que não está para 2024 a 26, a esse tempo de 26 ali. Mortes de bebês prematuros no Hospital Agostinho Neto. Inclusive, antes de ontem teve mais um. Acontece na fevereiro de 2025, 5 bebês prematuros morrem no hospital. Recém-nascido tinha entre 25 a 31 semanas de gestação e peso era baixo, cerca de 900 gramas ou 1,8 kg. Parte de que as mortes foi atribuído a infecções neonatais e complicações de prematuridade. E gera pressão política, e gera pedidos de investigação que infelizmente ninguém sabe, mas acho que já foi esquecido, aquele caso ele já sofreu. Existe críticas a sistema neonatal, mas que sinceramente ninguém sabe se isso está a ser resolvido ou se já resolve ou se pessoas responsáveis por naquela área lá. Não teve caso de bebê desaparecido e enterrado sem conhecimento de família. Então, é no caso de uma senhora, ele teve 2 filhos, um que resiste logo de início, nasce prematuro, que resiste, e que outro, depois de semanas, acho que até meses, 2 meses no máximo, aquela criança acaba para que resiste também. E aquela criança desaparece, aquele corpo desaparece. Não hoje esse vídeo ali. Para menino prematuro, esta mãe é filho. Acabou já a primeira dia, para mais me põe num cobrador. Para mãe era muito prematuro. Depois esse gêmeo, macho e fêmea. Fêmea morre, hoje o corpo no enterro. Macho morre, não hoje, aquele dia que morre, a mim nunca hoje é menino, nunca é menino para no enterro. Vai para o hospital, sem carrega menino, chega ali hoje é menino.
Mas não vai exar, e outro dia, para não vai e aquele outro dia, que é 25, para não vai tomar e papel de enterro, tudo. Canto que não vai tomar menino, nunca tem menino. A mim tem filho para enterrar tigre. Ele já me acabei junto com essa irmã. Quase que está sabendo quem é filho, está bom em terra, está em cima em terra aquilo. Foi informado que a criança já tinha sido dado à terra por funcionários do Hospital Agostinho Neto. No princípio, não queria corpo de criança. E dia que mora se chamando não é tiga, não é criança mesmo morre. Outro dia sério, mas trata todo assunto de óbito. A foto pelo óbito. Quando me casinha, corpo que tem. Não continua a tratar assunto, minha câmera, minha faz tudo que é documento. Mas lá são flip. Vai entrega alguém se não. Mas corpo castelo, né? A mamãe vai uns rapazes aqui vai pedir corpo. Para desenterrar que eles desenterravam. Agora, se tem dúvida, o corpo vai junto com os restos mortais. Agora, não, eu queria corpo de uma criança, que para enterrar digno, mas ser má. Tem que achar tudo comprado para enterrar digno. Quando tem se cobra, que eu aqui no coisa está consolando, primeiro que se cobra. Libanda 3 e um quarto, se este humano, este uma família, pois nunca estava, meu cunha, prima que estava, não vai entrar esse papel conosco. Depois é a única coisa que o homem sabe, que é o homem que vai enterrar que essa para com o pé. Menina que sei que ele é uma coisa dolorosa, menina que sei explica para. A para com o pé, mas sabe onde que enterrado. No fantoma não estava buscando os direitos para não dar nos crianças para não vai enterrar. Se que não crê, é aquele é que não crê, não está pedindo, mas não crê corpo. Se crê ele 1 ano, 2 anos, corpo, para não é realmente, ele é que está medindo que esse pé, o que esse moco, a parra, que faz uma sala, aquele é que não crê. Um caso que, segundo os familiares, já é de conhecimento da Polícia Judiciária. Tentamos entrar em contato com o Hospital Universitário Agostinho Neto, porém não obtivemos nenhuma resposta até o fecho desta reportagem, pelo que aguardamos por uma reação. Enfim, é uma triste brother e a mim tem mulher grávida, man. Tem mulher grávida, man. Aquela criança, aquele corpo desaparece e levado junto com restos de pessoas que de perna ou braço, de pessoas que teve perna ou braço amputado e aquele corpo desaparece. E foi enterrado junto com tecidos hospitalares, ou seja, restos, lixos hospitalares. Modi, man. Modi. E que ele levanta algumas questões graves. Modi que é feito gestão de cadáveres hospitalares. Quem que é responsável para comunicação com a família? E calque que os protocolos hospitalares. Nosso presidente da República, na altura, pediu até uma avaliação de nosso sistema de saúde. Uma avaliação global. Não teve caso de morte de grávida durante parto. Aquela história ali é uma história chata. Que ele também fazia parte, junto com tudo que os outros, ele também fazia parte de ponto que o senhor sabe bem onde é mais chateado daqui a pouco. Gosto de nós estou com aquele voz frouxo ali, com aquele semblante decaído ali, para modo aquela notícia que dão dentro de peito para modo me tem uma mulher grávida. Na 2024, teve investigação depois de morte de uma mulher grávida. Grávida Tatiana Isabel Moreira. E tinha 38 semanas de gestação. E morre durante parto. Mesmo que o bebê que sobrevive consiga ter alguns debates sobre isso. Algumas pessoas chegam de falar até mas aquela mulher é para parto normal, mas só que um estagiário abriu barriga. Qualquer sentido, sim. Não tem qualidade de atendimento obstétrico, não tem demora na intervenções médicas, não tem transparência nas investigações. Resposta é não, sim, não. Nunca tem qualidade de atendimento obstétrico, não tem demora em intervenções médicas, não tem cheio demora nisso e nunca tem transparência nas investigações. Mas um ponto, foi alegado infecções hospitalar na maternidade. Ligado a que as mortes de que as bebês,
surge denúncia de infecções neonatal dentro daquele hospital. No momento, algumas pessoas estavam acreditavam num possível surto entre recém-nascidos. Uma pergunta. Como que está nossa higiene hospitalar? Mais uma pergunta. Como que está nosso controle de infecções? E mais uma pergunta. Como que é nossa gestão hospitalar? Resposta. Nunca sabe. Mas tem vaga ideia, mas é algo péssimo. Um outro ponto. Teve reclamações de falta de cuidado e comunicação. Tem pouco atenção médico no Hospital Agostinho Neto. E isso te fala só de praia por agora. Teve chatices na São Vicente também. Teve problemas na sala também. Não tem falta de informação na N sentido. Família que tem informado de coisas. Não te acredita mal vezes que estagiários, muitas vezes que têm informado de melhor maneira de proceder, botar bem com muita de teoria, mas além com o prático. Tem que estar alguém com anos e anos de vantagem à frente para guiar. E aquele alguém tem que saber informar. E tem pouco ou zero empatia naquela equipa hospitalar. Pessoal, nós entendemos uma coisa. Já esteve ouvindo enfermeiras que comentam num tom de deboche sobre o tamanho de pênis de um paciente que estava lá. Já ouvi enfermeiras que falam de credo, e chega ali cheio de pentejo, canto que bebê também é coca fede, te dá uns pé de porca. Na hora de moca, porque estava, te chorava, te gritava assim. Igual se você tá fazendo aquilo. Enfermeiras, que hora que 6 horas quase te dá. Esta cura pessoas de maneira que for, riba de ferida, sem importa com dor que alguém se tá sente, e te fala, para de drama. A bom homem, porque te aguenta dor. Teve muitas mães que falam, ninguém que explica o que acontece com o bebê. Só falar me morre. Só dado o corpo de minha filho morto. Já esteve no Hospital Agostinho Neto com minha esposa e uma fundação que te ajuda pessoas. Um filme com tudo boa vontade de minha ser. Posta ali na internet. Aquela fundação recebe uma carta que fala mambá denigre essas imagens, mas afetas negativamente, mas simplesmente filma maca quebrado, filma coisas que meste campo, bem na área onde que tem crianças, aquela área de pediatria, filma coisas que meste campo, coisas que podem ser doado, filma e pede ajuda de pessoas para pinta aquele lugar. Hospital manda uma mensagem, fala desse de maneira que inte pôs em baixo. Ei, nós é baixos! Nós é baixos! Sinceramente, tem vez quem acredita que curandeiro está fazendo trabalho mais que nós. Nós está num mundo avançado, globalizado e toda essa porra toda, pessoal, nós desculpam, mas tem que estressar ali sim. Onde que pessoas ainda te recorrem a remédio de terra, mesmo que seja só boato. Mesmo que seja só boato, para morrer sabe, mas no Hospital Agostinho Neto, mas muita coisa que dá certo. Não teve paralisia facial, me foi remédio de terra que curam, que foi o Hospital Agostinho Neto. Canto alguém que é remédio de terra que curasse. Pessoas a sair de praia, estava somada, estava terrafel, estava são domingos, órgãos, vai comprar remédio de terra e aquela coisa milagrosamente faz um efeito mais que um médico que te falou assim, coisa que a moça está sentindo. É coisa que tem. Toma um paracetamol, toma isso mais aquilo. Aquele mesmo médico que bota sai lá de hospital, bota bem horas depois bota tchau na clínica, na clínica. Aquele mesmo médico que bota bem, bota tchau no hospital, bota sai naquela mesma hora, bota tchau na clínica. Aquele mesmo médico que é ele, está flamele isso e mais aquilo, em alguns casos, está fazendo um trabalho excelente, em outros casos, está fazendo um coisa só para chapa. Chapa. Se for só para chapa, ainda prefere falar, e costurar aquele ferido ali. Não tem problemas estruturais no sistema de saúde na Cabo Verde. Não tem falta de recursos humanos. Nunca se está falando falta de funcionários, ok? Nunca se está falando falta de funcionários. Mas isso tem show.
Mesmo que as cata paga. E o fato de que paga te afeta funcionário psicologicamente e te pode fazer um trabalho medíocre. Não tem falta de médicos especialistas. Não tem alguns turistas cubanos que também ali fazem alguma coisa também, te miliona na nossa terra, para morrer nós médicos, tudo te usa cábula e que te serve para ser médico na Cabo Verde. Não tem pessoas que vão estudar medicina no Brasil, fica lá. Não tem pessoas que vão estudar medicina no Tucou, fica lá. Nesse país, nem salário que é tão bom. Não tem sobrecarga nas urgências. Hospital Agostinho Neto que tem ambulância, é bombeiro que tem ambulância. Inclusive, na hora de evacuação, é um bombeiro que estava a conduzir aquela ambulância que o hospital tem lá dentro que serve só para evacuação. Leva para a clínica ou leva para o aeroporto para viagem. Muitos casos graves é enviado para Portugal. Quer dizer, muitos casos graves era para ser enviado para Portugal ou Dakar ou outros países. Mas, cima, Zé Luís Solidário já cá confirmando isso, muito ribarrua te espera. Durante anos, décadas. Só que tem um contraste. Cabo Verde tem mais de 95% de partos realizados nos hospitais ou instituições de saúde no geral. Mortalidade materna é relativamente baixo comparado com outros países africanos. No Hospital Agostinho Neto, cerca de 98,9% de bebês nascem e sobrevivem nos últimos 13 anos. Isso é bom na macro escala. Uma hora que não também não fevereiro de 2025 para 5 morres de um mês, complicado, pessoal, é complicado. E pessoas estão falando, não tem que focar naquela macro escala. Não, ninguém quer estar a topar na prédio, botar a topar na pedrinhas, não estão no foco naquele fevereiro de 2025. Não imagina me repetir na março, na abril e por aí vai. Botacha, mas continua uma taxa de 98,9%? Não. Até diz para 90% ou 80% e por aí vai. Ou mais. Ou nesse caso, menos. Pergunta, qual que é a resposta de governo? Qual que é a resposta de ministro de saúde? Ministério de saúde que está fazendo tanta coisa boa também. Essa teve uma ideia estúpida de fazer uma incineradora de lixo hospitalar lá na granja, que tem área de toxicodependente, que tem área de hortas e tal, e você queima lixo hospitalar lá. Que é coisa que você fuma antes de botar aquela ideia lá. A mim, sinceramente, tenho medo de ficar na mão de que as alguém que se manda a boca ali. Canto alguém que sofre dentro de sua casa e morre, para morrer, não está bem no hospital, ainda sofre pior. Já tem uma semana, está sonda para hoje, assim que tem clínicas para fazer parto, que importa preço. Já se pensa até na subornava pessoas, médicos, e fala, olha, não trabalha fixe, licença. Não trabalha fixe. Não te dedica um ano de YouTube para bom. Para pagou para fazer bom trabalho. Agora eu falo de alguns coisas, problemas que acontecem no nosso país que ninguém está fala dele. Falta de medicamento para doença crônica, diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. Cirurgias adiado para falta de material, falta de água e condições básicas na enfermaria, equipamentos médicos sem material para funcionar, sobrecarga de Hospital Agostinho Neto, que deixaram na mão de estagiários. Hospital universitário. Não, devia ser Hospital Agostinho Neto, mas agora não deixaram na mão de universitários. Uso indevido de urgência hospitalar, não te explica. Fila gigante. Atraso no atendimento de casos graves. Pessoal, ontem fucking noite, veio alguém com epilepsia e chambos de Hospital Agostinho Neto, funcionários, te deduzem me possessão demoníaca. Busta no lugar errado, sai do Hospital Agostinho Neto, bate templo maior ou balda. Falta de especialistas em algumas áreas. Ou tem lista de espera que é tão longo que o paciente tem que viajar para estrangeiro. Dependência de evacuação médico para estrangeiro. Oncologia, cardiologia, cirurgias complexos. E tem 2 pontos ali sim. Quem que tem dinheiro está bem. Quem que tem que esperar teu ou morre sem bem. Não tem problema na gestão hospitalar. Não te explica. Não tem falhas administrativas. Não tem comunicação fraca com a família. Não tem investigações que é transparentes. Não teve incidentes durante a pandemia. Quem que te lembra daquele alguém que fugiu ao hospital, que quebra vidro, ele desmarca, que é a polícia que vai pegar?
Saúde na Cabo Verde. Porque para não falar de saúde, não tem mais assunto para não falar de doença. Não tem avanço. Ministra de Saúde portuguesa, qual é? Não tem avanço? Tem vergonha. Então, pessoal, não te fica para ali. Não te torna volta já com mais assuntos mais detalhados, ok? Um grande abraço.